Bom dia, sejam todos bem-vindos à sexta TPC da área de linguagens. Eu sou Rita, PCNP de Língua Portuguesa. Nossa equipe é composta pelos PCNPs Helena, de Arte, Esdras, de Educação Física e Elizabeth, de Língua Inglesa. A pauta para o encontro de hoje: metodologias ativas, mural da área de linguagens, Padlet, atividades e estratégias para contribuir na prática pedagógica, socialização de boas práticas. Os objetivos: refletir sobre as metodologias ativas e sua contribuição na prática pedagógica, apresentar atividades que possam contribuir no planejamento das aulas remotas e das atividades não presenciais, analisar e refletir sobre estratégias pedagógicas, socializar boas práticas. Na TPC desta semana, vamos continuar a falar sobre as metodologias ativas. Faremos uma breve retomada, mas o enfoque desta TPC será a apresentação de atividades elaboradas pelos PCNPs e a socialização de boas práticas com a participação das professoras Tatiane Cubeiros Rinco, professora de arte da Escola Benedito Arruda, e Silésia Regina Soares da Costa, professora de arte da Escola Frei Dagoberto Romag. No encontro passado, vimos que a proposta das metodologias ativas é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de conhecimento. Que a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno fala, ouve, pergunta, discute, faz e ensina. Que as práticas pedagógicas para uma aprendizagem ativa são aprendizagem e ensino híbrido, aprendizagem entre times, mão na massa, gamificação, sala de aula invertida, estudo de caso, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Vimos também os benefícios das metodologias ativas para os estudantes. Com elas, os estudantes têm a oportunidade de participar ativamente da construção do conhecimento, lançando mão da autoria e do protagonismo para resolver problemas e situações reais e se apropriar do conhecimento. Na atividade final, tivemos a participação de 379 pessoas. Os objetivos propostos por nós nesta atividade foram alcançados e pudemos constatá-los nos comentários realizados durante o chat. Ou seja, vocês identificaram as metodologias ativas a partir da definição e também puderam experienciar uma das metodologias ativas, a gamificação, por meio do formulário. No entanto, ao final dessa atividade, você recebeu o desafio, e é disso que queremos falar agora. O desafio foi de você colocar a mão na massa e utilizar as metodologias ativas em sala de aula e aprimorar os procedimentos já utilizados e envolver os estudantes ainda mais. Assim, diante desse desafio, nós gostaríamos que você, professor, ao planejar uma aula ou atividade com base em uma das metodologias ativas, ou se você já tem essas aulas ou essas atividades preparadas, que compartilhasse conosco via e-mail. Ao final, iremos disponibilizar nossos endereços. Para hoje, teremos uma atividade no mural da área de linguagens. Nosso mural foi elaborado no ambiente virtual Padlet. Então, aí na tela, vocês podem ver a carinha do nosso mural. Ele consta com 2 contribuições. Então, na verdade, essas contribuições foram feitas em relação
ao questionamento colocado para esta atividade. Então, como o uso das metodologias ativas contribuem na prática docente? Então, para essa atividade, nós consideramos que vale a pesquisa, vale assistir vídeos, podem ser esse texto que nós sugerimos, esse vídeo, como também podem ser outros. O texto aqui sugerido por nós foi Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda, de José Moran, e o vídeo Metodologias Ativas para Educar. Mas antes de falarmos um pouco mais da nossa atividade, nós gostaríamos de falar sobre o Padlet. Afinal, o que é o Padlet? Ele é um recurso para a construção de um mural virtual, online, colaborativo, dinâmico e gratuito. O recurso possibilita ao usuário curtir, comentar, avaliar as postagens de materiais publicados no mural, além de compartilhar com demais usuários para visualização e edição. Ferramentas como o Padlet, que apresentam características colaborativas, elas permitem a interação dos sujeitos, difundindo ideias, cultura, democratizando as informações e aprendendo em um contexto diferente do presencial. Então, no nosso mural, você também vai contribuir a partir, então, deste questionamento. Para isso, foi sugerido a leitura de um texto e assistir ao vídeo. Para quem ainda não sabe usar o mural virtual e como contribuir, basta você dar 2 cliques aqui fora, nessa parte verde onde eu estou sinalizando, abre uma caixa de texto e nessa então você coloca a sua colaboração. Essa caixa de texto também você pode editar conforme a fonte, a cor da caixa, pode colocar uma imagem, pode também colocar um vídeo, enfim, ele está aberto para que você possa enriquecê-lo com sua contribuição. Nós iremos disponibilizar nos comentários aqui no Face o endereço, o link para que vocês possam então acessar e realizar a atividade. E já aproveitamos para incentivá-lo a construir o seu mural virtual com seus estudantes. Que tal a sua próxima aula no Padlet? Bem, lembramos que a atividade não é obrigatória, mas cabe ressaltar que estamos no momento de formação e autoformação. Dessa forma, entendemos que a realização desta atividade tem como objetivo ampliar nosso conhecimento em relação ao assunto estudado, para que possamos utilizar as metodologias ativas de uma forma produtiva e intencional ao planejarmos nossas aulas. Com a apresentação das atividades e estratégias para contribuir na prática pedagógica, e iniciaremos com língua portuguesa. Então, para a atividade de língua portuguesa, o tema da atividade, o mistério da herança do Sr. Totti, a habilidade EF67 LP33, pontuar adequadamente textos de diferentes gêneros, o objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, sinais de pontuação, metodologia ativa, gamificação, o recurso Google Formulário. O estudante tem uma introdução e essa introdução ela começa com um questionamento e na sequência ela estabelece então uma relação entre as placas de sinalização de trânsito, a importância delas, a função delas e a importância dos sinais de pontuação na fala e na escrita. Então, a pergunta é: você já imaginou uma cidade sem as placas de sinalização de trânsito?
A circulação de carros já é um caos com elas, imagine sem. Assim como o motorista e o pedestre precisam de placas de sinalização de trânsito que orientem o que devem ou podem fazer, a fala e a escrita precisam dos sinais de pontuação. Na fala, eles indicam a pausa e a entonação da voz, e na escrita, eles reproduzem nossas emoções, intenções, desejos e interesses. Vamos continuar? Então, após concordar em continuar, o aluno então tem que escrever o nome, a série, o ano e a escola. Lembrando que essa primeira parte é obrigatória, para que ele possa dar sequência. Então, é muito importante o nome do aluno, a série, o ano, porque se trata de uma atividade para os estudantes e nós precisamos ter como monitorar quem fez, que série que está, de que escola é, afinal, o professor pode ter mais que uma escola. Então, há necessidade dessa identificação no início da atividade. A próxima tela, então, o estudante já recebe a contextualização de toda a atividade. Então, aqui, ele seja bem-vindo ao mistério da herança do Sr. Totti. Então, aqui é explicado para ele que o Sr. Totti era um homem muito rico, ele estava no fim da vida, que ele decide, então, fazer o seu testamento. Já nos momentos finais, ele se lembrou que precisava fazer isso, então ele pega uma caneta, escreve rapidamente. Mas não dá tempo dele pontuar o texto, porque ele cai morto e deixa apenas o seguinte texto escrito: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Esse texto é muito conhecido nós, de professores de língua portuguesa. Já usamos, sempre é trabalhado com ele, tem outros, mas ele é o mais, assim, que já percorreu bastante as nossas salas de aula. Aí, na sequência, então, o aluno é informado. Questionado, quem receberia esta fortuna? Os 4 herdeiros eram a irmã, o padeiro, o sobrinho e os pobres. Então, neste jogo, você é um jovem escritor famoso e foi contratado pelos 4 herdeiros. Seu objetivo é pontuar o texto de forma que cada um deles possa receber a fortuna. Assim, ao longo das próximas páginas, você terá que tomar algumas decisões. Para isso, você poderá usar qualquer sinal de pontuação, mas não poderá mudar a ordem das palavras. Preparado para começar? Bem, então na próxima tela, ele já se depara com um contexto do primeiro herdeiro. A irmã. A irmã foi a primeira a chegar. Ela estava certa de que receberia todo aquele dinheiro e ficaria com todos os bens, pois o irmão, o Sr. Totti, era solteiro e não tinha filhos, e com a morte dos pais, a tornava sem discussão a única herdeira. Mas ela não contava com o texto que o falecido irmão deixou. Preocupada, chamou você no canto da sala e disse: preciso ficar com a fortuna, então quero que me ajude. Diante disso, você a orientou que pontuasse o texto da seguinte forma. Então, após ler esse contexto, os alunos têm que escolher entre as possibilidades abaixo. A partir do momento que ele faz a opção, ele clica em próxima e ele vai receber uma mensagem. Então, se ele acertou, ele vai receber parabéns. E aqui, essa devolutiva vai ao encontro do contexto anterior. A pontuação no texto foi perfeita. A irmã realmente estava certa. Ela era a única herdeira. O uso do ponto final para declarar que ela é que receberia o dinheiro foi boa. Quanto aos outros que ficaram sem nenhum dinheiro, não irão questionar a sua pontuação, pois ficou bem claro quem receberia e quem não receberia. Afinal, você é um ótimo escritor. Vamos para o próximo herdeiro? Já o estudante que se equivocar,
ele também vai receber uma mensagem. Ops! A maneira como pontuou o texto não fez com que a irmã recebesse a fortuna. Sua decisão fez com que outro herdeiro recebesse o dinheiro. A irmã está insatisfeita. Não desista, retome a questão e tente novamente. Analise a função de cada sinal de pontuação. Então, ao longo da atividade, sempre que o estudante se equivocar, ele terá uma resposta nesse modelo. Aí também, além disso, tem um emoji que ele tem movimento e que ele faz então com o dedo o sinal que não é. E no do acerto, o emoji que também tem movimento bate palmas para o acerto. Quando o aluno clicar em próximo, ele vai então para o próximo herdeiro. Lembrando que só vem para o próximo herdeiro assim que ele acerta. Se ele errar, ele vai retomar até que ele acerte. O padeiro. O padeiro chegou logo em seguida com o pão quentinho e o preferido do Sr. Todd. Ainda não sabia do ocorrido, mas um dos empregados, muito amigo do padeiro, mostrou-lhe o texto. Ele, mais do que depressa, pediu a você que puxasse a brasa para a sardinha dele. Então, você orientou que ele pontuasse da seguinte forma. Novamente, o aluno faz a leitura e escolhe entre as 4 opções e clica em próximo. Então, mais uma vez, ele recebe a tela da atividade de acerto. Então, nessa diz, muito bem, a pontuação no texto foi perfeita. O padeiro conseguiu a brasa para assar a sardinha. Ele levou todo o dinheiro. O uso dos pontos de interrogação e exclamação foi sensacional. E para fechar novamente o ponto final, arrasou. Os outros que ficaram sem nenhum dinheiro não irão questionar a sua pontuação. Você se superou, pois nem mesmo os parentes conseguiram ficar com a herança. Vamos para o próximo herdeiro? O que errou, recebe então a mensagem em cima, quase você acertou. A maneira como pontuou o texto não fez com que o padeiro fosse o herdeiro da fortuna, muito menos que conseguisse a brasa para assar a sardinha. Sua decisão fez com que outro herdeiro recebesse o dinheiro. O padeiro está insatisfeito. Não desista. Retome a questão e tente novamente. A próxima tela vem o herdeiro, o sobrinho. Sem fôlego, o sobrinho entra na sala correndo e desesperado para ler o tal texto, pois sua filha disse a ele que ouviu uma conversa estranha entre a avó e um dos empregados da casa do Sr. Todd, e que falaram sobre um texto e uma fortuna. Depois que leu o texto, viu que não estava claro quem receberia a fortuna. Então, mais do que depressa, pediu a você que pontuasse o texto de forma que ele recebesse aquele dinheiro. E você fez da seguinte forma. Então, eu trago as opções, o aluno lê e vai clicar em próxima. Ele recebe novamente a tela. Se ele acertou, uau, arrasou. A pontuação no texto foi perfeita. O sobrinho conseguiu a fortuna. Ele levou todo o dinheiro. Você gostou mesmo do uso dos pontos de interrogação e de exclamação. Novamente, ótima escolha. Os outros que ficaram sem nenhum dinheiro não irão questionar a sua pontuação. Você mandou bem, pois nem mesmo a tia, a irmã do falecido, conseguiu ficar com a herança. Vamos para o próximo herdeiro? Já o que se equivocou recebe a mensagem, essa não, e recebe então a orientação para retornar à mesma questão e refazê-la. Clicando em próximo, eu vou para o último herdeiro, os pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Ao vê-los, ninguém entendeu o porquê eles estavam ali. Logo começou um burburinho. Um dos empregados começou a contar que o Sr. Todd ajudava muitos pobres com alimentos e roupas. Inclusive, na semana passada, ele mandou preparar um banquete para eles aqui no jardim da mansão e lhes prometeu algo que eu não consegui ouvir direito. Nem mesmo um representante dos pobres disse que queria ler o texto que o falecido deixou, pois alguém contou para eles que lá estava escrito a palavra pobres.
O representante, que era muito esperto, virou para você e disse: nos ajude, precisamos muito desta fortuna. Você, sensibilizado com a situação dos pobres, orientou que eles pontuassem da seguinte forma. Então, novamente, os alunos farão a opção e clicarão em próximo. Aqui recebem de novo as mensagens. Então, o que se equivocou vai receber a mensagem: não desista, falta pouco para conhecer o próximo jogo, e é orientado a retomar a questão. Já o que acertou, ele vai receber a mensagem: excelente. A pontuação no texto foi perfeita. Os pobres conseguiram. Eles ficaram com todo o dinheiro. Uau! O uso dos pontos de interrogação e exclamação foi novamente uma saída de mestre. Fico imaginando a cara dos outros herdeiros. Muito bem. Os outros que ficaram sem nenhum dinheiro não irão questionar a sua pontuação, pois você provou que é bom com os sinais de pontuação, pois nem mesmo os parentes e o padeiro, que eram os mais chegados do falecido, conseguiram ficar com a herança. Preparado para a próxima? Então, aqui, esse é o final da atividade, né? Então, todos os estudantes que chegarem nessa página, eles receberão parabéns. Você entendeu que a pontuação em um texto é super importante. Preparado para conhecer a nova missão? Então, convido você para assistir ao vídeo abaixo e se preparar ainda mais para o próximo jogo, o poder da vírgula. Clique e confira. Professores, neste vídeo, ele foi elaborado por uma professora, e na verdade ele é uma videoaula, em que ela fala sobre a função de cada sinal de pontuação. Mas ela fez isso de uma forma muito divertida e produtiva. Ela fez a videoaula dela como se os alunos fossem um agente duplo. No início do vídeo, eles têm que passar a retina, né? Faz um barulhinho assim lendo a retina, que eles são reconhecidos, então eles têm direito a entrar na aula. E a missão deles, então, é analisar e observar. E que o agente X já trouxe para eles algumas informações dos pontos dos sinais de pontuação. Então, vem falando do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, fala do ponto final, fala do travessão também e fala da vírgula. Então, aqui, ao ouvir, escutar tudo isso, já ajuda para aqueles que tiveram algumas dúvidas em relação à atividade e para aqueles que acertaram e todos que chegaram aqui, eles recebem a nova missão para o próximo jogo. Então é bem interessante, né? Então esse jogo não termina com selo, não tem como pontuar, né? Nesse daqui, mas o seu pode ter, o seu pode ser de uma outra forma, mas sim é um novo desafio. Ele tem que assistir esse vídeo para poder conseguir resolver então o novo jogo, que é o poder da vírgula. Depois que assistem ao vídeo, eles clicam em próximo e eles chegarão então na tela final, que é a tela do enviar. Muito importante, os estudantes precisam enviar para que a gente consiga então monitorar, ver os estudantes que participaram, que responderam, que contribuíram então na atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. O objetivo foi contribuir com a prática de vocês, pois estamos aqui para somar. Sabemos também que tem várias atividades muito interessantes que vocês, professores, estão realizando, boas aulas planejadas, e nós estamos aqui para colaborar e contribuir com vocês. Bem, assim como eu disse, nós sabemos que vocês têm
boas atividades aí. Não deixa guardadinha na gaveta, não. Vamos compartilhar essas atividades conosco. Aqui está o meu e-mail e eu vou aguardar uma atividade sua. Até mais. Iniciamos a 6ª edição da TPC com a mais extrovertida das disciplinas, a educação física. Tudo bem, professor? Professora, como é que estamos? Com saudades aí da quadra, né? Tenho certeza que sim. Ainda mais nós, que professores de educação física, que estamos mais ao ar livre, mais em contato com o aluno, sentimos muito a falta da nossa velha e conhecida quadra, né? Mas o tempo está passando e já vê que dentro de breve nós estaremos no presencial novamente. Mas hoje eu trago aqui para vocês duas atividades, duas propostas de trabalho que eu gostaria de socializar com vocês, professores. A primeira é o primeiro interclasses virtual. E espero que seja o último, né? Que isso não aconteça mais, que a gente não precise mais ter esse afastamento de nossos alunos dessa forma como está ocorrendo neste momento. Então, a proposta é fazer algumas atividades que os alunos enviem a vocês, professores, e façam uma competição sadia entre as classes, como se fosse no presencial. Objetivos: integração professor-aluno, integração aluno-escola, motivar os alunos à prática esportiva. Acho que isso é muito importante, isso tem que estar sempre na nossa mente, essa motivação com os alunos na prática esportiva. Promover qualidade de vida através da prática esportiva e motivar pais a participarem mais da vida escolar de seus filhos. Eu acho que isso é bem importante a gente salientar aí, que vai ter oportunidade do pai também participar, da mãe ou do responsável. Algumas regras que a gente vai passar para vocês. O aluno, a aluna, deverá enviar um vídeo de no máximo 15 segundos ao professor praticando algum desses esportes que nós vamos passar para vocês aí. A ideia de 15 segundos é para ser uma coisa mais rápida, que o aluno não possa realmente mandar, não carregar muito a caixa de e-mails, por exemplo, do professor. Então, é só para realmente ver que o aluno está participando. Pode ser 30 segundos? Pode. Aí o professor pode decidir. Outra regra, aqui. Cada aluno só poderá participar de uma modalidade. Quer dizer, de 4 modalidades, de 4 tipos de atividades que eu vou passar para vocês mais à frente, o aluno poderá participar de uma só. Ele pode participar das 4? Pode. Também isso vai de cada professor poder dar essa liberdade aí para o aluno, tá? Não tem problema nenhum. Aqui nós vamos também contar pontos, né, para os professores, para os alunos, que convidem o pai, a mãe, o responsável, para participar junto. Por exemplo, se uma aluna lá está lá à tarde com a avó, a companheira dela, nas tardes aí, e tem a oportunidade de fazer uma dança e dançar junto com a avó, pensou que legal? Ganharia mais pontos para a sua classe participando junto com o pai, a mãe, ou um responsável, uma avó, no caso aí que eu falei do exemplo, né? Essa é uma outra regra. Então, do que a gente está falando das 4 possibilidades, 4 modalidades, são essas. É o quarteto fantástico, que quem fala muito isso é o professor Mian, né, que trata isso como quarteto fantástico. Futebol, vôlei, basquete e handebol. São as modalidades mais trabalhadas, mais difundidas no nosso país. Então, se o aluno fez uma atividade do futebol, por exemplo, de pegar uma bola, fazer um zigue-zague nas latinhas aí de
de conservas da mãe aí fez o zigue-zague 15 segundos, vai contar ponto para a sua classe. Vôlei, toque na parede, basquete, bater bola, e handebol, fazer o movimento, mesmo que ele não tenha a bola específica, mas uma outra bola que ele faça os movimentos do handebol, vale ponto para a sua classe. Dança, outra atividade que ele pode fazer, que geralmente mais as meninas, na maioria, que as meninas que dançam, tem a ideia do hip hop, que está aí no 6º ano, né, como atividade a serem desenvolvidas, habilidades a serem desenvolvidas. O atletismo, fazer uma corrida no corredor da casa, fazer um movimento de salto, enfim, também tem várias atividades que dá para o aluno praticar no atletismo. E luta, que esse é um pouco mais complicado nos dias atuais, mas também perfeitamente para fazer movimentos do judô, por exemplo, daria para esse aluno fazer, ok? Então, são essas. Ah, mas a luta não é legal. Pode tirar a luta, colocar uma outra atividade, outro esporte, que o professor seja mais interessado, que os alunos se interessem, sem problema nenhum. Ou incluir, também não tem problema nenhum. Isso aqui está aberto. Então, a pontuação. Para ficar uma competição, né, para ter um interesse maior do aluno, para ajudar a sua classe a vencer, teria pontos. Por exemplo, se ele fizesse uma das atividades dos 4 esportes que eu falei, ele ganha 5 pontos para a sua classe. Se ele faz a dança, 10 pontos. Esse já é um pouco mais de dificuldade. O atletismo, 15 pontos. Também eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Vamos colocar assim. E lutas, 20 pontos. Né? Ah, mas esse ponto pode alterar? Pode, professor. Não tem problema. Aqui também vai a data de entrega, que o professor vai achar melhor, dar 10 dias, uma semana, 15 dias, um tempo para divulgação, enfim, isso de cada professor, está aberto isso para cada professor decidir o que é melhor para se fazer, para dar uma data, né? Para fazer um encerramento. Aqui, você põe o professor, nome, né? Como vai entregar esse vídeo? Por e-mail, por WhatsApp, no Classroom, aonde o professor achar melhor, mais fácil para ele, professor, ele vai acomodar essa entrega de vídeos. Tá? A gente quer realmente que participem e que seja uma coisa também mais rápida para o professor, né? Um item que eu falo para fazer, que eu acho que indico, né? Que o professor pega uma planilha de Excel e coloca o nome dos alunos e na frente pontos, e vai pontuando quantos alunos trabalharam, quantos alunos fizeram a atividade, e no final põe ali a soma, ver quantos pontos a classe está conseguindo. Tá? É uma forma também bem fácil de manter uma sequência aí, para não se perder o professor aí de quantos pontos tem cada classe. Incentivando sempre o aluno a participar, acho que isso é uma forma até de trazer aqueles alunos que estão meio fora, meio desanimados, né, a trazerem aqui, os próprios coleguinhas falam para ele, vamos lá, vamos participar, vamos ganhar, a nossa classe vai ser a campeã aí do primeiro interclasse virtual, né, longe da escola. E o encerramento, que eu também digo fazer, é quando nós tivermos presencial. Acho que vai ser muito bacana, talvez até pegar um dia e fazer o que foi feito aqui no virtual, fazer na escola, no presencial. E daí, quem sabe, aí falar quem é que foi a campeã entre cada ano, né? Os 6º anos, quem pontuou mais,
no sétimo, e talvez até, né, da escola, né? Dependendo da escola, acho que não teria problema de fazer o campeão da escola nessa competição virtual, né? Então, acho que eu vou enviar essa planilha para todos os professores, por e-mail, por zap. Essa planilha está aberta, então o professor pode alterar, vai ter que incluir os nomes dos e-mails do professor e enviar para os alunos, né? Já está praticamente 90% pronta aí, é só enviar para os alunos e falar para eles participarem, incentivarem a participação dos professores, né? Essa é uma forma de mostrar quanto o professor de educação física está interessado no desenvolvimento do seu aluno. O que ele faria no presencial, ele está fazendo no virtual. Acho que é uma prática bem legal, que acho que vai dar certo, e depois eu só aguardo um retorno aí dos colegas professores aí, para ver como é que foi esse interclasses virtual aí, que esperamos seja primeiro e último, né? Mas está aí uma sugestão de trabalho para vocês, professores, ok? Vamos agora à nossa segunda parte desse ATPC, que é algumas sugestões de aulas no formulário Google. Eu tenho conversado com os professores, principalmente no WhatsApp, aí no grupo que tem de informal de professores, né, que tem uma boa troca de socialização entre os professores, de informações, e a gente não vê formulário Google. E eu apanhei um pouco para aprender, mas aprendi um pouco, né, do formulário Google. Eu achei bem interessante. Eu acho que é um aplicativo que chega fácil ao aluno e o aluno retorna fácil para você. Tente, professor, você que não tentou ainda, tente fazer esse formulário, que eu acho que é bem interessante, com fotos, entra vídeos, e é bem prático para as aulas nossas, viu? Tem algumas sugestões aí, metodologias ativas, que a gente já conversou na aula anterior aí, com a professora Rita e a professora Helena. Então, acho que vale a pena a gente começar a trabalhar um pouquinho nisso e começar a ver que o virtual está aí e ele vai ficar. Não tem como sair, né? A gente vai, mesmo voltando ao presencial, nós vamos ter muita atividade aí depois com o virtual, vai ficar ainda junto com o presencial. Então, algumas sugestões. Eu já vou explicando para vocês, eu vou passar o primeiro slide aqui. Eu já vou falando para vocês que esse slide ele está recortado, ele não é assim, ele está recortado porque o formulário Google não casa junto com o Forms, eles não se falam, não consigo passar aqui o formulário Google aqui para vocês direto. Então, eu tive que recortar e pôr num PPT, então por isso que está assim, ele está recortado aí, mas a gente vai passando para vocês terem uma noção de como que é e o que eu fiz esses formulários. E eu também, no final aqui, vou dar o endereço para vocês, da onde vocês encontrarem esse material, tá? Apesar que eu, nesse momento que vocês estão me assistindo, eu já devo ter enviado para vocês esse endereço aí, por e-mail ou no WhatsApp, ok? Também outra informação, eu dividi em 4 sessões. A primeira sessão é a apresentação, o nome da escola, o nome do aluno, né? E depois 4 sessões entre sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, não tem uma sequência entre uma sessão e outra, tá? Vocês vão ver que eu falo do sexto na sessão 2, no sétimo, oitavo, no nono, né? Vai alterando conforme eu vou passando aqui os slides. Então, aqui, nome da escola, nome do aluno e o ano, para identificar quem é esse aluno na resposta que ele está enviando para vocês, ok? O primeiro que eu peguei aí para vocês é danças urbanas, tá? E aqui, eu já coloco aqui
a habilidade, né? Na verdade, é uma só, uma habilidade que eu estou trabalhando nessa aula. Essa sessão já é praticamente uma aula que vocês dariam no presencial. Habilidade de propor, deixa eu pegar aqui, experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, ritmo, espaço, gestos. Tá? Então, aí o aluno já vai saber qual é a habilidade que ele está tratando, que o professor já está tratando com ele. Isso é bem interessante, já dar essa informação para o aluno. Daí começa com uma pergunta bem simples: você conhece alguma dança urbana? Para o professor já saber se esse aluno já está mais nesse meio cultural esportivo, do que para saber isso, ele está ou não nesse meio cultural, né? Então, esse vídeo que eu pesquisei na internet, eu achei bem interessante, bem instrutivo. Ele faz um histórico das danças urbanas, bem legal, acho que vale a pena mostrar para os alunos. E também com danças diferentes diferentes para mim, porque quando eu comecei a assistir isso, eu falei, nossa, como tem danças diferentes, eu não sabia realmente, eu achei bem interessante aí, para fugir um pouco do hip hop. Claro que vocês também terão que passar a informação do hip hop para os alunos, né? Já que às vezes os alunos sabem mais que a gente nesse sentido, pelo menos da minha parte. E depois eu termino essa aula com um desafio aos alunos, que eles enviam um vídeo para o professor dessas danças que estão nesse vídeo, que daí para instigar o aluno realmente a tentar fazer uma dança parecida com essas que eles estão aí no vídeo, né? Se não for tão boa, mas a tentativa já é mais que suficiente. Então, essa aí seria uma parte de uma aula de danças urbanas que poderá e deverá ter uma outra fase, como, por exemplo, o hip hop, que a gente acabou de falar, tá bom? Mas é uma sugestão aí de trabalho aí. Vamos lá, ginástica de condicionamento físico. Esse é do 7º ano, né? Que trata a habilidade de propor e vivenciar exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos: força, velocidade, resistência, flexibilidade e agilidade. Esse já uso bem, vocês vão ver a gamificação, ou gamificação, como vocês queiram, porque qualquer jeito tá certo. O que eu propus aqui? Analise a foto abaixo, responda que capacidade física o atleta desenvolve. Então, tem as várias itens aí para você poder ver qual é a capacidade física que esse atleta está desempenhando. No caso aqui, é força. Quando ele responde força, ele vai receber um parabéns que ele acertou a pergunta. Tá? Se ele errou, ele vai ter que voltar para refazer. Aqui, nós temos os 100 metros rasos. Quando ele passar o cursor aqui, ele vai ver que está escrito 100 metros rasos, para caracterizar bem a velocidade. Aqui nós temos uma maratona, que é resistência. E aqui, ginástica rítmica, que também vai ser a flexibilidade. Bem, se ele acertou essas 4 questões, ele vai ter essa chance de ganhar um prêmio. E aqui, no caso... Ah, não, desculpa. Aqui tem mais um aqui, que é a agilidade. Aqui você vê um jogador de futebol americano, ele está fazendo uma finta no seu adversário. Então, aqui, a agilidade. Então, retificando, dessas 5 capacidades físicas, ele vai acertando, ele vai ganhar um prêmio, que no caso aqui é uma medalha. Parabéns, você venceu a primeira fase. E daí você pode propor uma segunda fase para
para seus alunos. E, de repente, eles descrevam como é que faz um exercício físico que envolva força, que envolva agilidade, enfim. Acho que aí tem como você trabalhar aí, professor, numa segunda, terceira fase aí, para motivar seu aluno a continuar estudando. Então, agora nós vamos para o 8º ano, né? Lutas do mundo. Com a habilidade de planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnicas e táticas. Aqui começa com uma pergunta bem simples, para saber se ele conhece alguma luta, tá? Só para fazer uma avaliação do que ele sabe. E proponho dois vídeos, um de judô, que é bem interessante, que é esse aqui, que é uma explicação bem interessante do judô, e uma do jiu-jitsu. Eu achei bem interessante esses dois vídeos aí, bem ilustrativos, e acho que vai ajudar muito aí aos alunos. E uma proposta de trabalho, um desafio ao aluno, para que ele traga um retorno ao professor, é que ele deve pesquisar um outro tipo de luta, tá? Que não seja essas duas, naturalmente. Que ele ou não conheça, ou que ele conheça pouco, que ele deve explicar um pouco mais dessa luta. Inclusive, aqui eu coloco assim, para ele não vale recortar e colar, não é para ele chegar lá no Google, copiar lá e colar aqui, e está feito o trabalho. Ele tem que escrever com a palavrinha dele, com o jeito dele, ele vai colocar aqui para vocês. É isso que vale para ver se ele realmente está pesquisando, entendendo qual é essa luta que ele pesquisou. E aqui eu coloco aqui como curiosidade, acho que um pouco a mais para entendimento dos alunos, 2 vídeos de lutas indígenas brasileiras. Eu achei bem interessante também, que os alunos devem entender que os índios também têm os seus tipos de lutas nas suas tribos, que é interessante também a gente propor essa apresentação aos alunos. Finalmente, 9º ano, esporte paralímpico. Também que no 9º ano já dá para a gente trabalhar com mais participação, até retorno dos alunos nesse assunto tão interessante que é esportes paralímpico, e que também trata de alunos com deficiência, né, que acho que todas as escolas devem ter alguma criança com alguma deficiência, e como tratar essa criança, e como o professor até deve se portar perante esse aluno. A habilidade é discutir as transformações históricas dos esportes paralímpicos, considerando as políticas públicas de inclusão. E a primeira pergunta que eu já coloco para os alunos, que a gente dá margem para uma boa discussão na classe, você acredita que esportes paralímpicos contribuem para a inclusão do deficiente físico na sociedade? Sim, não, talvez, e que ele justifique a sua resposta. Eu acho que aí também tem uma gama bem de interesse de todos aí para a gente conversar sobre isso, né? Acho que tem bastante assunto aí. Aqui a gente já podemos começar a conversar um pouquinho sobre alguns esportes, que eu coloquei 2, né, na verdade, aqui de perguntas bem simples. Se jogou futebol, voleibol sentado, que é bem difícil, eu já fiz, é bem complicado, a gente que não está acostumado a estranhar mesmo, e acho que talvez instigando o aluno a tentar fazer isso, em casa mesmo, vai ver que não é tão fácil quanto parece. Outro é o futebol com vendas, né, para cegos, que também é bem difícil aí, só quem tentou fazer isso é que sabe como é, mas acho que dá para a gente também instigar o aluno a tentar fazer isso. Aqui eu tenho um pouco das regras do ball,
que o Brasil tem um destaque grande aí no Gobol, inclusive o técnico da seleção brasileira é de Jundiaí, é o Tozinho, que trabalha no Piama, que pode, se algum professor se interessar, fazer um trabalho junto a ele aí no Gobol. Tá? É bem interessante aí, quem tiver interesse, manda um e-mail, um contato aí comigo, que nós conversamos sobre isso. E, como última atividade, a gente dá um outro desafio aos alunos, que é eles tentarem fazer uma condução de bola de olhos vendados. Isso com muita segurança. Alguém da família tem que estar junto. Não fala para o aluno não tentar fazer isso sozinho, porque pode se machucar, né? Então, a gente tem que ter essa segurança para poder fazer esse tipo de atividade dentro de casa. Tá? E depois ele vai descrever o que ele sentiu em tentar jogar futebol sendo cego. Né? Vai uma atividade bem interessante aí para os alunos. Ok? Bom, qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de todos os professores. Agradeço a oportunidade. Aqui está o endereço eletrônico desse documento aqui que eu fiz para vocês aqui, mas pode deixar que eu vou mandar para cada um de vocês. Encerro minha participação hoje, desejando a todos uma semana até quarta-feira que vem, com muita força e fé. Obrigado e até a próxima. Olá, professores. Eu sou a PCNP Helena, de Artes, e hoje estou aqui no nosso 6º ATPC para falar um pouquinho mais sobre metodologias ativas. A minha proposta foi trabalhar com o caderno do São Paulo Faz Escola, do ensino médio, 2ª série, com uma aula já elaborada do currículo, cujo tema é Poéticas Pessoais e Projetos de Poéticas Pessoais. Eu gostaria de desenvolver as habilidades de produzir poéticas pessoais e de reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística. Também gostaria de desenvolver as competências de participar desses processos de produção individual e colaborativa e de fazer o fruir e o apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas. Para que essas competências e habilidades sejam desenvolvidas, eu gostaria de trabalhar com as metodologias ativas, porque eu tenho certeza que elas procuram criar situações de aprendizagem, nas quais os aprendizes possam fazer coisas, pensar, conceituar o que fazem, construir conhecimento sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam. Para esta metodologia, eu elenquei um formulário do Google Docs. Nesse formulário, ele é autoexplicativo e eu começo com uma proposta de sondagem do repertório pessoal de cada um com relação às imagens e às fotografias, levantando questões sobre o seu grau de convívio com o ato de fotografar, ampliando reflexões sobre a utilização do dispositivo do celular e como nós podemos organizar alguns álbuns que passam a ser um ensaio fotográfico. Então, dentro desses objetivos e desta proposta, eu faço alguns questionamentos para que o aluno perceba exatamente o desenvolvimento da atividade. Na primeira parte, eu tenho a poética pessoal. Então, através de perguntas e de uma imagem, eles vão ler esse texto e vão conseguir entender ou, pelo menos, questionar o que é uma poética pessoal. Na segunda parte, eu vou ter uma nutrição estética. Então, são 3 fotógrafos que foram elencados pela situação de aprendizagem, dos quais eles vão ter um texto para entender um pouquinho sobre a vida e a obra desses artistas,
e um vídeo já elencado aqui, que ao clicar ele abre, para que eles possam realmente ter um conteúdo completo. Esse vídeo é um documentário do artista explicando a sua obra. Na próxima atividade, que é a quarta, é o fazer. O que eu gostaria com essa atividade? Eles vão poder realizar essa atividade, esse ensaio fotográfico, elencando o que eles mais gostariam de fotografar. Eles vão fotografar com o celular, ou eles vão selecionar imagens da internet que eles gostem, caso eles não tenham um celular, ou eles não queiram, ou eles vão poder se fantasiar, ou fantasiar um irmão, ou algum parente da família e fotografar, né? Fazer um figurino para esse repertório que eles queiram, ou ainda, a sugestão ainda pode ser eles elencarem fotos de uma revista, para que eles fotografem e consigam mostrar o seu ensaio fotográfico. Em todos eles vão refletir sobre a fotografia, sobre o que eles esperam dessa fotografia, e refletirem também que todo mundo, ao selecionar uma imagem, ela traz dela, né, o seu gosto pessoal, mas também a sua vivência, que é a poética pessoal. Então, achei que ficou bastante interessante, gostaria que vocês apreciassem. E essas fotos, eles vão colocar no Padlet. Aqui, no caso, eu tenho o tutorial do Padlet, para que eles possam clicar e ver como faz, e como inserir essas fotos. Depois, eles compartilham com o professor, ou, no caso, comigo também, porque deixei meu e-mail aí para vocês. Para a avaliação do trabalho, eu selecionei a rubrica, que eu acho que é uma metodologia bastante interessante para que os alunos entendam o que se espera deles. A rubrica, para mim, é uma avaliação bem completa, porque eu sei o que eu preciso fazer para ter a melhor nota. Para mim, isso é fundamental. E eu tenho certeza que muitos alunos, a partir do momento que se acostumarem com essa metodologia, vão entender que não é uma avaliação punitiva, mas uma avaliação que pede que eles se esforcem ou que eles consigam contemplar ou fazer aquela atividade da melhor forma possível. Também tem algumas questões dissertativas, que contemplam aquela famosa frase do nosso caderno, que é o que ficou da conversa. Normalmente, quando eu leio alguns cadernos de alunos, e quando fiz observação de sala de aula, eu percebo que eles respondem a opinião pessoal, e não o que realmente foi elencado de aprendizado. Então, acho que com as questões fica mais fácil eu saber se eles entenderam ou não o que é cada um dos pontos que foi conceituados aqui. Para finalizar, eu falo um pouquinho mais sobre o Padlet, né? O Padlet é esta plataforma que eu posso transformá-la num ensaio fotográfico, porque eu posso colocar o meu gosto, as minhas atividades, e eu achei bastante interessante trabalhar com ela. Foi a primeira vez que eu elenquei e gostei bastante. Então, como experiência, eu também fiz o meu, estou colocando as coisas que eu acho assim mais interessantes, e acho interessante também perceber que eu posso compartilhar, né, por e-mail, eu posso compartilhar no Google Classroom, direto o meu Padlet, e eles podem trabalhar apreciar o seu trabalho imediatamente e ainda poder dar uma sugestão ou adicionar algum texto, algum comentário que eles acham importante. Eu percebo que os alunos gostam muito de comentar sobre os seus trabalhos. Então, finalizando, vocês clicam aqui nesse Google, né, nesse link, perdão, e vocês vão para o formulário. Gostaria que vocês respondessem ao formulário para que a gente tivesse um feedback real sobre essa atividade.
E no próximo ATPC, eu comentarei a respeito com vocês. Bom dia de trabalho. A seguir, nós teremos ainda o depoimento de duas professoras falando sobre o seu trabalho, inclusive uma que já trabalhou com o Padlet e que ficou muito interessante. Bom dia para vocês. Até a semana que vem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Cobeiros, sou professora de artes da Escola Estadual Benedita Arruda, aqui de Jundiaí. E hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês o retorno que eu estou tendo dos meus alunos, né? E dar algumas dicas de como eu estou conseguindo ter a entrega dos trabalhos, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando agora, principalmente com a chegada do segundo bimestre, né, que possivelmente vai ser totalmente remota. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês um pouco dos trabalhos que eles fizeram. Então, hoje eu trouxe aqui alguns trabalhos do ensino médio, tá? Então, com o ensino médio, eu trabalhei com escultura. Qual que era a sistemática da escultura? Aqui vocês estão vendo que eles me entregaram pelo Google Classroom, então nós temos todas as turmas no Google Classroom, colocamos todas as atividades por lá, mas também publicamos as atividades no Facebook e temos outros modos de receber, né? Aqui a gente conversei com eles sobre os diferentes tipos de escultura, aqui escultura com retirada de material, então os alunos fizeram com sabonete ou barra de sabão. Depois nós também fizemos escultura de modelar, então a primeira técnica foi de retirar partes, né, pedaços, e agora aqui modelar. E aí expliquei para eles a importância deles registrarem o processo, né, então por isso que o envio de tantas imagens, ferramentas, os processos. E essa atividade eles fizeram uma argila caseira, né, então é feita com farinha de trigo, sal, óleo e água, para depois justamente para eles poderem assar no forno e realizar uma pintura em que a peça possa permanecer depois. Então, essa daqui, por exemplo, a aluna fez a pintura com esmalte de unha. Realizou aqui uma exposição virtual através da plataforma Padlet, que foi apresentada em um dos ATPCs lá do Centro de Mídias. O interessante dessa plataforma é que os alunos, então, podem entrar, realizar um post, né, coloca a sua imagem, e aí dá a possibilidade da gente comentar e reagir. E aí foi possível todos os alunos, né, observarem as produções de todas as classes, né? Foi como se fosse uma exposição virtual mesmo, foi bem bacana. Os alunos gostaram. Com o 9º ano, eu trabalhei habilidade, né, com conteúdo de música, então a gente viu os gêneros musicais e eles produziram, a gente já tinha dividido, eles escolheram alguns gêneros musicais e eles tiveram que gravar um vídeo contando as características do gênero. Falei para eles que era importante eles tentarem se caracterizar assim com a roupa e tudo mais. E aí depois no finzinho tinham que colocar alguma música do gênero, foi bem bacana também, tá? Ainda sobre música, eles utilizaram, eu passei para eles uma plataforma, que eu também recebi como indicação em algum dos ATPCs, né? É uma plataforma que você consegue criar música com algumas notas musicais aqui, fica um trabalho bem, um visual bacana e bem experimental, os alunos gostaram também de fazer. Como eles conseguem já fazer na hora, né, a música, experimentar, vai, não deu certo, salva, vê o ritmo, dá para mexer aqui no tempo, velocidade, eles salvam a trilha que eles fizeram e depois enviam para o professor. Também tive alguns trabalhos que eles fizeram em aplicativos de celular que também deram certo.
em que foi possível a gente colocar isso no Facebook, esse formulário, para que o aluno ou o pai, através do formulário, enviasse todas as atividades. Então, ele vê, por exemplo, é um PDF que tem 2 links para envio de formulário. O pai, né, ou o aluno clica aqui e ele consegue ser direcionado, então, para um formulário em que ele vai preencher aqui as informações, a série do aluno, o nome, a disciplina. Então, esse aqui não é somente da minha disciplina, eu só estou dando aqui algumas dicas de como a escola está fazendo para receber os trabalhos daqueles alunos que não estão conseguindo acesso pelo Classroom. Então, preenche o nome do professor, o título da atividade, e aqui, o Google Forms, ele dá a possibilidade de você criar um formulário para adicionar um arquivo. E lembrando que a nossa conta institucional, ela não tem limite de dados, né? Então, é uma maneira da gente receber as atividades e fica fácil do pai ou do aluno enviar. Mas para que eles não fiquem sem a explicação e tudo mais, o que eu faço? Eu entro no Meeting com alguns alunos que estão ali disponível, né? Eu marco o horário, eles entram, e aí eu faço a gravação da aula. Essa gravação, como eu estou utilizando com a minha conta institucional, ela cai direto no meu Google Drive, e eu posso pegar essa gravação depois, compartilhar, gerar um link, né, dessa gravação, e distribuir nos grupos do WhatsApp que tem ali formados. É uma maneira de eu conseguir passar a explicação para os alunos. Então, aqui, por exemplo, foi uma gravação que eu fiz com o primeiro ano, vejam, só tinham 2 alunas, né? Mas mesmo assim, eu gravei explicando sobre isso, então passei aqui essa explicação, os exemplos, falei um pouco do processo que eles tinham que realizar, alguns exemplos, os materiais, tudo mais. E aí, depois disso, gerei um link compartilhado e enviei para os grupos do WhatsApp. Seria uma maneira da gente garantir que o aluno tenha a explicação dos nossos conteúdos. E isso tudo fica salvo lá no nosso Google Drive, se você utilizar, então, a sua conta institucional. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Não está sendo fácil a gente ter esse retorno dos nossos alunos. A gente tem que utilizar o máximo possível dessas ferramentas que nós temos hoje a nosso favor, pensar que o aluno, né, uma parte dos alunos tem, né, essas ferramentas em mãos, então tentar utilizar disso para que ele consiga chegar até ele o nosso conteúdo e para que ele também consiga nos devolver as atividades. Espero ter contribuído para o dia a dia de vocês. Boa sorte, bom trabalho, pessoal. Olá, eu sou a professora Silésia, professora de arte da escola Frei Dagoberto Comag, e quero apresentar para vocês um projeto interativo de arte com o tema Arte Urbana, organizado por mim e pelos alunos do terceiro ensino médio do noturno. Nós chamamos carinhosamente do projeto Quebra-Cabeça, onde nós usamos uma plataforma, um site, que é o Digital Planet. É um site de quebra-cabeças online, é um site internacional, onde qualquer um na internet poderá ter acesso, porque lá quando você cria um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça automaticamente entra na galeria deles. E qualquer um pode encontrar esse quebra-cabeça e estar montando. E também quem tem o nosso link vai poder estar brincando ou montando o seu quebra-cabeça. E foi simples, né? Nós discutimos, escolhemos o tema, escolhemos a plataforma, depois os alunos fizeram uma pesquisa com as obras, selecionaram algumas obras, tanto de anônimos quanto de artistas,
com intervenções, grafite. Depois eles foram aqui escolhendo exatamente qual obra, né? Nós fizemos uma coletânea e aí eles foram postando alguns. Peguei até uma postagem onde tem algumas devolutivas de quebra-cabeças que eles foram fazendo. E assim, é simples. Eles foram no site, eles pegaram a obra daqui do grupo, eles foram lá para o site, clicaram em criar, criaram o quebra-cabeça, já colocaram na plataforma e também aproveitaram e montaram o seu próprio quebra-cabeça. Cada quebra-cabeça tem um link próprio. E é muito simples. Está entrando lá, vou tentar entrar aqui na postagem. A pessoa vai ter o link, mas no caso aqui eu já tenho. Nós temos uma conta lá, Terceiro Noturno Romag. E é fácil, clicar em criar, escolher um arquivo. Vou pegar uma figura aqui, eu vou fazer até com poucas peças, porque aí é até mais fácil. É só para estar demonstrando. Vou pegar essa intervenção, que também é um grafite. Nome, intervenção. Tá. Vou fazer um fácil para ser bem rapidinho. Vou colocar 20 peças aqui. Tá? Já está no álbum. Criar. Aí vai vir para essa página aqui, né? Onde você vai poder estar montando. Você já vai ver a parte de cima. Bem simples. Lógico, o grau de dificuldade você que vai controlar esse. Ó, não é. Você acaba controlando. É algo simples, né? Não tem cruz, mas tem muitas pessoas que gostam de fazer. Aí dá o tempo. Aí você pode fazer até um campeonato de montagem, quem monta mais rápido. Tudo é divertido, é uma forma até de espairecer. E assim, que é o nosso projeto, de uma maneira simples, saiu. Muito obrigada.
projeto Quebra-Cabeça foi um projeto interativo, onde usamos a tecnologia. Foi escolhido o site Jigsaw Planet, que é um quebra-cabeça online, onde qualquer pessoa do mundo todo pode entrar e montar o nosso quebra-cabeça. E também fica à disposição para quem tem o nosso link. O tema que a gente escolheu foi a arte urbana, e isso possibilitou que a gente conhecesse diversos artistas e diversas obras desses artistas. Por exemplo, os artistas Gêmeos, Zezão e Nina Pandolfo. Olá, professores, novamente juntos em mais uma reunião de trabalho, em mais uma TPC. É sempre um prazer estar com vocês e procuramos sempre trazer uma sugestão, uma contribuição para esse trabalho. E hoje, então, de língua inglesa, nós trazemos um plano de aula para o 6º ano, uma receita culinária. Esperamos que gostem. Ao final haverá uma metodologia ativa, que é o tema do nosso trabalho dessa semana, já vindo desde a semana passada, e que esperamos que tudo corra muito bem. Então, vamos lá aos nossos slides. Eu trago para vocês hoje é um plano de aula, uma receita culinária para o 6º ano. The objective of this lesson is to read a recipe and identify its parts, sequence, and vocabulary. Today, you read the recipe, identify its steps, and learn new vocabulary related to recipes and cooking. Eu quero deixar aqui claro que eu vou trazer a tradução para vocês do que está escrito, mas que vocês tentem tirar dos alunos, porque há palavras cognatas no texto, então a figura que ajuda bastante e que vocês, de repente, nem precisam da tradução, mas a tradução segue aí para auxiliar vocês, certo? A habilidade que nós iremos trabalhar é formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. A segunda habilidade, investigar o alcance da língua inglesa no mundo como língua materna e ou oficial, primeira ou segunda língua. Nesta aula, este é um plano que enfatiza a habilidade de leitura no sentido amplo dessa habilidade, como reconhecimento de diferentes tipos textuais e a abrangência da língua inglesa. O que nós precisamos para essa aula? Dos slides, que eu vou compartilhar com vocês, da plataforma, vocês irão trabalhar com eles na plataforma escolhida por vocês, pelo grupo, acordado com eles. Acho que eu coloquei se houver, mas nós sabemos que há alunos que não têm acesso à internet, e que então o material pode ser impresso para que eles retirem na escola. As atividades de compreensão que nós iremos fazer, elas podem ser resolvidas durante a aula ou após a aula como homework e enviadas posteriormente a vocês. Dando início, fazendo aquele warm-up, colocando-os no clima deste plano de aula, com a figura, com o texto, nós iremos perguntar, what kind of text is this? Do you see a title? Is it a full text or does it have parts? Which ones? Então, acho que fica bastante claro, eu acho que muitos irão responder que se trata de uma receita, que ela tem 2 partes, que tem um título, tem os ingredientes, tem a forma de preparo, porque eu acho que eles têm essa vivência, né? E então é isso que nós esperamos deles nesse momento, sem nos preocuparmos em ler o texto ou fazer a tradução dele, que não será feita em hipótese alguma tradução, nós faremos um entendimento desse texto. Eu coloquei em português, se porventura não chegarem, que eles não conseguirem, então tá aí a pergunta, o que nós queremos que aconteça. E para auxiliá-los, eu encontrei esse endereço, esse site na internet, do YouTube, que tem os ingredientes, tem a receita e tem os ingredientes.
que eu acho que vai ajudar muito até na compreensão do vocabulário e da forma de preparo aí da receita que nós iremos depois... Faremos a apresentação do vocabulário, porque é importante que eles tenham o vocabulário para que possam fazer o que nós pretendemos que eles façam, que será a compreensão, responder algumas perguntas. E então temos 3 colunas: verbs, utensils, measurement, foods, spices and seasonings. Eu coloquei aqui a primeira coluna, que era dos verbs, e com as ilustrações. Então, eu acho que ajuda também o entendimento desses verbos, e que vocês podem pedir que... aqui eu coloquei também o endereço de um dicionário inglês-português. Eu achei bastante interessante que, além deles auxiliá-los em saber a tradução da palavra, o entendimento da palavra, ele também traz um áudio que eles podem ouvir a palavra, a pronúncia. Então, eu coloquei aqui a forma de utilizá-lo, consultando o dicionário e ouvindo a pronúncia. Então, nessa primeira flechinha amarela aqui, para eles colocarem o endereço no Google, colocar a palavra que eles desejam, onde está escrito português aqui, e onde está escrito traduzir, vai sair a palavra. Um pouquinho mais abaixo, ainda nesta página, então, colocou a palavra na primeira flechinha aqui, a palavra que eles queriam, que era o sir, e sairá aqui a tradução da palavra e a pronúncia, onde tem o sininho aí, né, o alto-falantezinho, que eles poderão ouvir. Então, eu acho que vai ser um momento de descontração e que eles poderão ouvir as palavras que eles tiverem dúvida na pronúncia. E aí, com esse material, com o endereço do dicionário, com a pronúncia, você pode pedir a eles que façam a pesquisa das demais palavras, que eles irão necessitar para o entendimento do texto novamente. Eu já deixei pronto aqui, coloquei aqui, mas já deixei pronto um slide para ser colocado apenas as figuras, que se eles pesquisarem, eles podem fazer o recorte, enviar para vocês, ou mesmo vocês enviarem esse slide para eles, para que eles completem e depois devolvam. Enfim, eu acho que eles vão ter um trabalhinho aí, mas que vai ser um trabalho que vai ser prazeroso. Aqui as outras palavras. E agora nós temos a receita, o texto propriamente dito. Que então, para vocês, como eu falei anteriormente, nós não faremos a tradução do texto, porque isso fica muito boring, muito difícil para eles acabam não se dispersando. Mas, quando colocarem a receita, chame atenção para alguns números. O que será que são? Olha, 20 minutos, então 20 minutes, o que será que é? E os números dos ingredients, que eu acho que isso também vai ajudá-los no próximo slide, onde nós temos as comprehension questions, que é, olha, take a look at the text and answer the questions. You don't need to read the text yet. Então, não temos que ler o texto ainda, apenas prestar atenção no texto e tentar responder as perguntas. Então, what type of text is this? What is the purpose of this type of text? How many parts are there in this type of text? Which are they? How long will it take for this recipe to be ready? How many people will it feed? Do you think a beginner cook can make this recipe? Why do you think that? Where was this recipe published? Is there a limit to how many people can access this recipe? Why or why not? Então, tentem tirar deles, algumas eu acho que eles conseguem entender, outras talvez não, mas aí vocês podem auxiliá-los, e eu já coloquei aqui a tradução para vocês, se vocês acharem interessante mostrar, ou apenas
conversar com eles, mas vocês já têm esse suporte para trabalhar com eles. Dando continuidade, também já coloquei aqui que isso vocês não precisam mostrar nesse minuto, nesse instante para eles, acho que quando vocês forem trabalhar, vocês podem ocultar esse slide, que são as respostas às perguntas para vocês terem mais segurança. Continuando ainda com a Comprehension Questions, parte 2, read the ingredients for the recipe and find the request information. Aí vocês talvez vão ler os ingredientes, como eu falei, os números, e aí as perguntas. How many types of vegetables does this recipe take? List 2 spices used in this recipe. How many cups of rice will be used? Vocês viram como é importante que eles tenham noção de alguns números, porque agora eles vão precisar. E com os números, e eles tendo lido os ingredientes, eles terão condição de responder a essas perguntas. Novamente, eu coloquei aqui do que se trata, as perguntas em português, e ainda continuando, eles têm também colocar em ordem. Read the directions and number the steps below according to the original recipe. O que vai primeiro nessa receita? Então, eles vão ter que colocar isso na ordem, certo? O que nós vamos colocar quando aquele filme que foi colocado vai ajudar muito aqui nessa compreensão. Então, por isso que eu achei importante deixá-lo já bem no início, porque tudo isso vai ajudar nessa compreensão e nesse exercício que eles têm que fazer. Novamente, aqui está em português as perguntas e as respostas para vocês checarem o que eles responderam, se estava correto ou não, e a ajuda que eles necessitam nesse momento. E agora, terminando a nossa lição, é muito importante que a gente tire deles o que é que eles aprenderam. Então, what have you learned in this lesson? A cooking vocabulary, the structure of a recipe, to read and identify the dish, main ingredients and steps in a recipe in English, and sequencing a recipe. Então, eu acho que aqui tem muitas palavras cognatas que eles conseguem entender, que vocês podem falar, aprendemos isso, foi isso que nós aprendemos. É muito importante sempre esse feedback, esse final de aula, onde vocês acordam e chegam a um acordo do que foi aprendido, que eles tenham essa noção, que eles tenham essa consciência do que foi aprendido. E, para finalizar, do it yourself. Vamos pedir a eles que façam alguma receita. Eles devem saber fazer algum salgado mesmo, eles devem ajudar a mãe em alguns momentos, ou algum doce, ou aquilo que eles souberem. Então, do it yourself, faça você mesmo. Você sabe preparar alguma receita? Se você souber, prepare a sua receita, poste-a no grupo da classe. E não se esqueça de escrever a sua receita usando palavras em inglês que você já conhecia ou as que você aprendeu nesta aula. Então, nós vamos, nesse momento, perceber o que eles aprenderam, e eu acho que vai ser muito divertido a hora que eles começarem a postar as receitas, as fotos das receitas que eles fizeram. Aqui as referências, o plano de aula, onde ele está, a receita, alguns sites interessantes para eles. Nesse último, eu acho que eu esqueci de falar lá atrás, quando eu apresentei o texto inteiro, tem esse text to speech, que é o último endereço aqui das nossas referências. Você coloca ou uma frase, ou até um pequeno texto, e você pode ouvir esse texto todo em inglês. Você vai colocar em inglês o seu texto. Então, na receita, eu acho que vai ficar muito interessante vocês falarem isso para ele. Pode colocar por parte, se quiserem, primeiro os ingredientes, depois a forma de preparar, o modo de preparo.
e eles vão ouvir, e vocês também, ouvir a receita em inglês. Eu acho muito interessante esse site, auxilia muito, e eu acho que vocês vão aproveitar muito isso, não só nesta aula, mas em outros momentos. E no slide anterior, nós sugerimos que vocês pedissem a eles que fizessem uma receita e que postassem, que enviassem para os grupos da classe. E para que esse trabalho fique mais todo junto, como se fosse um portfólio, um livro de receita, vamos dizer, deixamos aqui a sugestão do uso da ferramenta Padlet. E você sabe o que é um Padlet? Eu acho que muitos de vocês sabem, porque nós já recebemos aqui para colocar no nosso blog trabalhos maravilhosos de língua portuguesa, de arte, e então muitos já sabem. Mas, falando um pouco dele, ele é um aplicativo que permite em que as pessoas facilmente expressem seus pensamentos sobre um tema. Então, é como se fosse uma folha de papel online em que você pode colocar qualquer conteúdo. Imagens, vídeos, documentos de texto, em qualquer lugar da página. No nosso caso, então, nós vamos colocar a receita, a foto da receita, o nome dos alunos, e deixamos aqui um endereço que você também pode criar o seu Padlet para uma outra oportunidade, um outro conteúdo, com esse tutorial que é bastante simples para você criar o seu próprio Padlet. E qual que é o objetivo nosso de compartilhar essas receitas nesse documento, nesse aplicativo? É para que os alunos postem suas receitas, fotos e sugestões, e como eu falei anteriormente, que fiquem todas armazenadas no mesmo espaço. Então, vai ser mesmo criado um livro de receitas virtual. Nós já colocamos no objetivo do Padlet, que vocês verão no próximo slide, que as receitas, elas devem ser escritas em inglês, de preferência, claro, mas nada impede que haja uma mistura das duas línguas, do português e do inglês, ou se for também totalmente em português. O importante é que haja interação, é que os trabalhos fiquem registrados, e que os alunos, e que haja divertimento, porque eu acho que é bastante divertido quando um coloca, o outro também vai olhar, vai compartilhar, vai trocar as receitas, e o endereço para entrar nesse Padlet, que já está criado, para que todos compartilhem, é esse também que eu deixo aqui na tela, e que será passado a vocês. Desculpa. O layout do nosso Padlet é esse, o título é Sharing Recipes Made by Students, então receitas feitas pelos alunos. Nós já colocamos aqui, eu coloquei uma, a Rita, PCNP de língua portuguesa, também colocou outra, acho que dois pratos aí que a criança gosta muito, que é o bolo de cenoura e o brigadeiro, né? E como eu falei anteriormente, olha, ele foi criado para que os alunos compartilhem receitas e fotos de pratos feitos por eles. Os textos podem ser escritos em inglês, ou uma mistura de inglês e português, ou então simplesmente em português. O importante, como eu disse anteriormente, é a interação. Aqui deixamos as referências do que nós usamos, alguns endereços eles estão no meio dos slides aí, mas acho que nós procuramos colocar todos para vocês, e nossos agradecimentos sempre pelo companheirismo de vocês, pela participação, a participação de vocês sempre é muito importante para nós, o feedback de vocês, e até a próxima semana, se Deus quiser.